Amados irmãos, amados amigos, bom dia mesmo, com saúde, paz, prosperidade e Cristo no coração. Como sempre digo, é maravilhoso ser cristão. Ser um cristão é ter a certeza, que Deus está conosco, nos protegendo, nos guardando, nos livrando de tudo mal. E quando a gente acorda pela manhã, o primeiro desejo é agradecer por ter vencido a noite e chegado a um novo dia, porque muitos não amanheceram, ficaram no meio do caminho. Assim como a noite, quando o dia é vencido pela noite, ao deitar, agradecemos a Deus por Ele ter nos concedido chegarmos à noite e agora, neste horário, de 4 horas da manhã, 4 e pouca, agradecer por termos vencido a noite, por nós e por todos os que despertaram, os que ainda irão despertar. E suplicar a Deus que dê conforto, às famílias enlutadas. Mas hoje nós vamos, mais uma vez, orar agradecendo por nós e pelos nossos amigos e irmãos e até aqueles que nós não conhecemos de outros países. Vamos falar com Deus? Meu Pai, nós te agradecemos por mais um dia de existência que Tu nos dás. Faze-te presente em nossas vidas com o Teu Santo Espírito. Visita, ó Espírito Santo de Deus, todos os meus amigos, todos os meus irmãos, todas aquelas pessoas que eu amo, protegendo-os, guardando-os, expulsando toda e qualquer enfermidade que estiver em seus corpos, em suas mentes. Renova cada um, fazendo-os cada vez mais conscientes do que são. Humanos, pecadores, mas que Tu és pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, o nosso Senhor e Salvador na pessoa do Teu Filho Jesus Cristo. Senhor, faze-te presente na vida de cada um de nós, fazendo-nos cada vez mais com um coração cheio de amor, de ternura, de compreensão e de vida. Abençoa-nos, ó Deus, e dai-nos respostas a todas as nossas súplicas. Ser com as famílias enlutadas, confortando-as, ajudando-os, eu te peço pelo Teu amor. Ajuda também, Senhor, ao necessitado, ao desempregado, ao angustiado, a todos aqueles que tenham qualquer tipo de problema ou dificuldade, que Tu estejas presente, Senhor. Eu te suplico pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amados irmãos, para nós sermos cristãos, nós temos que praticar um ato público, que se chama conversão. Hoje nós iremos falar sobre um evento muito importante de conversão. Foi a conversão de Paulo. Ele era um dos maiores perseguidores na época, dos cristãos. Ele prendia, ele matava, ele espancava, ele assistiu à morte de Estevão, que foi o mártir, da cristandade, do cristianismo. E a conversão de Paulo, que antes tinha o nome de Saulo, passou alguns anos fora de Jerusalém, que coincidiram com um período da vida pública de Jesus. Quando voltou, verificou uma grande mudança. A cidade santa não era a mesma que ele conhecera em seus tempos de estudante. Após a tragédia da paixão, pesava sobre a consciência do povo e sofrendo das autoridades a figura de Jesus de Nazaré, que eles em vão procuravam lançar no esquecimento, mas não conseguiam, porque até os nossos dias ninguém consegue esquecer, até aqueles descrentes, até aqueles que perseguem, eles sempre lembram, e quando levam uma topada de ai meu Deus, que dor, quando está aflito, necessitado, Deus, escondida nas quatro paredes, eles estão clamando por esse Deus. E mais, os discípulos daquele homem não temiam pregar sua doutrina no próprio templo. Proclamavam que Jesus
era quem havia, né? Era quem haviam matado e ressuscitara dos mortos. Está em Atos capítulo 3, versículo 11. Em Atos fala muito bem disso. A cura do coxo, né? O discurso de Pedro no templo. No versículo 11 desse mesmo capítulo 3, apegando-se o homem a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, ao pórtico chamado de Salomão. Você vê, né? Os homens começavam a fazer milagres em nome daqueles que eles haviam assassinado na cruz. De fato, tais acontecimentos não podiam deixar indiferente um fariseu convicto como Saulo. Não compreendia que aqueles simples galileus se levantassem impunemente contra a religião de seus antepassados, arrastando atrás de si tamanha multidão de seguidores. Era a religião que não tinha essa denominação, mas era a religião católica, né? Aquela que adorava a deuses de pedra, a deuses de barro, feito por mãos de homens, feitos por mãos, como nos nossos dias. Aí ontem, pregando o evangelho, uma jovem na farmácia, e ela disse, mas nós não adoramos a imagem. Então o que é que vocês fazem? Se vocês se curvam diante delas, se vocês clamam por elas, o que estão fazendo então? O que é isso? E outra coisa, Êxodos 20, 4 e 5, não faça imagens nem escultura do que tem em cima no céu, ou embaixo da terra, ou embaixo da terra que estão abaixo das águas, porque eu sou o Senhor teu Deus. Não as adorareis, não vos curveis a elas. E por aí por diante. Tem mais cerca de 60 versículos em toda a Bíblia que condenam o catolicismo. Por isso, meu amado amigo, é muito importante que nós conheçamos a Bíblia. Esta mensagem é escrita numa Bíblia católica, onde você que é católico pode consultar, né? Então, de fato, tais acontecimentos não podiam deixar indiferente aquele fariseu convicto, fiel àquela doutrina de idolatria, que era na época, hoje então, o catolicismo. Esse catolicismo foi fundado 325 anos depois de Cristo por um imperador chamado Constantino. Primeiro a mãe dele se converteu ao cristianismo e ele em seguida disse que se converteu também e oficializou, legalizou o cristianismo. Mas ele, vendo que o povo adorava e queria mesmo eram as imagens e não adorar a Deus em espírito e em verdade, ele santificou os apóstolos e fez imagens para que o povo se curvasse e adorasse. Até 1937, eles queimavam a Bíblia, era proibido se ler a Bíblia. Os padres rezavam as missas em latim para que ninguém entendesse. Tudo era em latim, ninguém entendia, mas todo mundo como um cordeiro eram levados ao matadouro. E não era um cordeiro, eram bodes. A Bíblia fala sobre estes bodes, aqueles que adoram a imagem, a escultura. Aí então a jovenzinha disse para mim, mas Deus mandou fazer os querubins, os serafins. Sim, para ornamentação, não era para adoração, era para ornamentação da casa do Senhor, da arca, né? E eles construíam templos monstruosos, cheios de querubins, cheios de imagens, cheios de esculturas. É impressionante como eu também já fui católico. Eu também já corri atrás de procissão, eu também já me curvei. O meu santo preferido era Santo Antônio. O meu pai era um devoto
de Maria Madalena. Tem uma imagem ali na igreja de Santo Antônio, na Praça da Independência. Ela vestida com um manto amarelo. Ele se curvava e passava horas e horas orando ali, aos pés daquela santa. E ele dizia que ela olhava para ele, mudava até a visão. Quando ele saía, que voltava para trás, ele via que ela estava olhando para ele. A ilusão de ótica. O inimigo de Deus fazendo com que isso, que aquele homem se curvasse diante daquilo que estava ali. Mas nós temos que respeitar. Nós não podemos contradizê-los, porque devemos respeitar. Simplesmente viver e pregar o Evangelho como ele é, como está escrito na Bíblia católica. Então, os conhecimentos de Paulo, através daquelas ordens de acontecimento, fizeram que a ira tomasse conta dele e ele se levantasse, simplesmente se levantasse contra a religião de seus antepassados, arrastando para si os seguidores. Quem? Jesus Cristo. Ao receber em sua casa, é preciso que você veja realmente que Cristo é que ele está pregando. Que Cristo é que está falando de Jesus. Que Jesus é esse, que Cristo é esse. O jovem Saulo sentia-se incomodado. As palavras de Estevão eram tão inspiradas e convincentes que não se lhe podia resistir. Ele sentiu na sua base, no seu corpo, no seu eu, no seu espírito, o poder das palavras de Estevão. Mas ficou indiferente e permitiu que matassem Estevão. No versículo 11, aquele rapaz correu atônito ao pórtico chamado Salomão. E no versículo 12, Pedro, vendo isso, disse ao povo: varões israelitas, por que vos admirais? Por que vos admirais com isso, este homem? Ou por que ficais com os olhos fixados em nós, como se por nosso próprio poder ou piedade ou amor tivéssemos feito andar? Era o poder do Senhor Jesus que estava operando naquele momento. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais, é que realmente fazem com que tudo isso se realize. E glorificou a seu servo Jesus, a quem vos entregastes e perante a face de Pilato negastes, quando este havia resolvido soltá-lo. Pilatos lavou as mãos, mas o povo de Israel, aquele povo pelo qual ele veio, estavam tão fanáticos, tão entregue. Agora, por que isso? Porque observe que todas as doutrinas cristãs conservadoras, existem princípios, existe renúncia, mas esta doutrina não tem restrições. Basta apenas rezar tantas quantas vezes o sacerdote lhes ordenar e todos os seus pecados estão perdoados. E não é assim, não é assim. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó não nos ensina assim, É pela fé. Em seu nome, ele fez o seu nome fortalecer a este homem que vedes e conheceis, sim, pela fé, que vem por ele. Deu a este homem, na presença de todos nós, esta perfeita saúde. Foi ele, Jesus Cristo, que sarou. Foi ele, Jesus Cristo, na pessoa já do Espírito Santo que está habitando entre nós, que fez aquela cura. É pela fé. Em nome de Jesus, o nome que fortalece a este homem.
Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? É preciso que nós conheçamos a palavra de Deus para que possamos seguir a religião, a doutrina como ela é. Não é como eu digo, não é como o sacerdote diz, não é como o pastor diz, é como está escrito na palavra de Deus. Porque muito deturpa, transforma, modifica, são usados pelo demônio, estão lá de paletó e gravata, estão lá com as suas vestes sacerdotais, pregando o evangelho de Satanás. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venham os tempos de refrigério da presença do Senhor Jesus. Aí sim, este é o verdadeiro Cristo. Este é o verdadeiro Cristo. Arrependei-vos e conservai-vos arrependidos. Momentos mais tarde, tendo sido apresentado, esteve ao tribunal da grande conselho, não é? Saulo escutou atentamente o longo discurso no qual este demonstrou, por meio de exemplos históricos e de profecias, ser Jesus o Messias esperado. O jovem fariseu sentia-se incomodado. As palavras de Estevão eram tão inspiradas e convincentes que não se lhe podia resistir. Está em Atos, capítulo 6, versículo 10. De outro lado, pois, a imagem desse Jesus Nazareno, que ele não conhecera, parecia persegui-lo. Constantemente via-se obrigado a ouvir falar a respeito de tal modo que os seus adeptos se espalhavam por toda Jerusalém. O cristianismo crescia porque tinha base espiritual santa e pura. Observe que o catolicismo ele oferece ao mundo, hoje um pouco menos. Antigamente, quando havia o aniversário de um santo ou um dia dedicado àquele santo, eram festas, eram bacanais. Tinha uma festa aqui de Nossa Senhora dos Prazeres que abriam até barracas de prostituição. Essa é verdade o que eu estou dizendo. Hoje está um pouco menos, porque a própria polícia hoje está em cima. A própria polícia está querendo coibir estas coisas. A partir daquele dia exaltado, o discípulo de Gamaliel não pôs mais freio à sua fúria contra o povo de Deus, acreditando que devia fazer a maior oposição ao nome do Senhor Jesus de Nazaré. Está em Atos, capítulo 26, 9. Entrava nas casas dos fiéis e arrancava delas homens e mulheres para entregá-los à prisão. Está em Atos 8, 3. Chegava a maltratá-los para obrigá-los a blasfemar. Está em Atos 26, 11. Não contente como devastar apenas a igreja de Jerusalém, foi apresentar ao príncipe dos sacerdotes e pedir-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, com o fim de prender nesta cidade todos os que proclamassem seguidores da doutrina de Jesus Cristo. Está em Atos capítulo 9, versículo 2. Mas este Jesus a quem ele teimava em perseguir, versículo 9 e 5, viria a atravessar-se de novo em seu caminho, e desta vez de modo definitivo e eficaz. Aleluia. Glória a Deus. Vem agora o arrependimento, a renúncia, a declaração. Quem és, Senhor? Eu sou aquele a quem tu estás perseguindo. Aconteceu isso no caminho de Damasco. Veja bem, ele ia de Roma para Damasco perseguir o povo de Deus. Podemos imaginar a ânsia do jovem Saulo
ao aproximar-se de Damasco, imaginando a hora de saciar sua cólera no cumprimento da missão que se propunha. Mas eis que, subitamente, uma luz fulgurante, vinda do céu, envolveu-o e a seu companheiro, derrubando-o do cavalo. Caiu do cavalo. Foi ao chão. Foi ao chão. Aquele homem que vivia com seu nariz para cima, agora estava por terra. Ajudado por seus companheiros, Saulo ergueu-se do chão. Entretanto, mais do que levantar-se do solo, surgiu em sua alma o homem novo, criado à imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade. Está em Efésios capítulo 4, 24. Isso está na Bíblia Católica, viu? Está na Bíblia Católica. Tem que ter conversão. Não havendo conversão, não há salvação. E esta conversão nos dá o direito a sermos fiéis à palavra. Não adoreis imagens nem esculturas, não fazeis imagem de escultura, não carreguei nos ombros. Está na Bíblia Católica. Tudo isso é imagem, sem nenhum valor. Se encontrei misericórdia, foi para que em mim primeiro Jesus Cristo manifestasse toda a sua magnitude e eu servisse de exemplo para todos os que, a seguir nele, crerem para a vida eterna. Está em 1 Timóteo, capítulo 1, 15 e 16. Saulo foi um grande homem após a sua conversão. Saulo converteu-se e agora Deus mandou mudar o nome de Saulo para Paulo. Com a mesma radicalidade com que outros se apegaram ao judaísmo, Saulo abraçava agora a igreja de Cristo. A graça respeitava a natureza, conservando as características próprias de sua personalidade, que viriam mais tarde a contribuir na formação da escola do Evangelho de Deus, onde nós poderemos, pela graça de Deus, conhecer realmente o que é e o que é vencer a doutrina cristã para a nossa salvação. A partir de então, o apóstolo Paulo, convertido, o novo Paulo, só se moveria por um único ideal. Tomava todas as forças de sua alma e dava verdadeiro sentido à sua existência. É preciso glorificar-se. É preciso glorificar-se em Jesus Cristo, para que nós tenhamos o mundo aos nossos pés, respeitando única e exclusivamente o verdadeiro caminho, verdade e vida, que é Jesus Cristo. Pois a sua própria palavra nos diz: há dois caminhos, um largo e espaçoso que leva à perdição, que esta religião da qual nós estamos falando oferece. Ou seja, se você ler a história universal, procurar entender mesmo, conhecer, você vai ver. Em 1945, o então Papa Pio XII, se não me falha a memória, enviava cardeais de Roma para a Alemanha, para durante o dia todo, no aniversário de Hitler, rezar missas em homenagem àquele assassino. Foram 6 milhões de judeus que ele mandou matar. E lá estavam os cardeais celebrando missas pelo aniversário, pela vida daquele tirano. Você pode ler isso na história, não é mentira, não é fake news, como chamam agora. Esse amor que Paulo passou a ter pela doutrina cristã, pelo Cristo que ele perseguira, agora perseguido, agora era um defensor. Está em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16.
Portanto, meu amado amigo, só Jesus tem poder para salvar. Segui, pois, os passos, não fazei, não adoreis, não vos curveis, não vos prostreis. A imagem e a escultura feitas por mãos de homens é condenado pelo Deus Pai. E se meu Pai condena, eu não irei praticar, eu não irei fazer, porque não me convém. O que me convém é ser fiel à palavra, porque ele diz, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Que Deus continue vos abençoando, em nome do Senhor Jesus. E outra vez nos encontrarmos. Que a glória e a paz do Senhor esteja convosco, em nome do Senhor Jesus. Amém.